Então, o esquema do curso de Química é o mesmo esquema do curso de Biologia. Nós temos uma lista aqui de 15 questões. Tá? Essas questões vão seguindo, avançando no programa de Química. Tá certo? Começando a parte mais simples, né? Que é a parte de Química básica, né? Introdução ao conhecimento da Química, e vai avançando para a parte de átomo, radioatividade, tabela periódica, ligação química, né? Cálculos químicos, termoquímica, eletroquímica, soluções, cinética, pH e química orgânica, certo? A química orgânica, a gente costuma ter umas 3 questões aí de química orgânica aí no final. Uma mais simples, uma de caráter mais geral, tá? Uma média, né? E uma de um caráter mais avançado, tá? Uma química orgânica mais puxadinha, né? Envolvendo isomeria, envolvendo reações, né? Coisas desse tipo, tá bom? Então, vamos começar, né? A química aqui, da mesma maneira que nós já andamos aí com a biologia, primeira lista. Um sistema de abastecimento de água para o consumo humano é uma instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, destinada à produção e distribuição canalizada de água potável para populações, sob a responsabilidade do poder público, mesmo que administrada em regime de concessão ou permissão. Por exemplo, a Copasa, né? Ela é uma empresa concessionária, a Copasa, certo? Ela é uma empresa concessionária. Mas o poder público, né? O governo estadual, por exemplo, ou a prefeitura do município, tem responsabilidade também sobre o tratamento de água. A responsabilidade não é exclusivamente do permissionário, concessionário, no caso, a Copasa. Né? Bom, isso é um texto tirado do site da Anvisa, tá? É muito importante, viu, gente? Muito importante. Um dia, sei lá, né? Duvido muito, né? Que daqui até o Enem você fique folgado, né? Duvido muito. Mas se por acaso ficar folgado, né? Esses sites GovBR, sites do Ministério da Saúde, sites da Anvisa, tá? A Agência Nacional de Energia, né? É interessante dar uma olhada nos textos que tem neles, certo? O pessoal tira muito esses textos para colocar como enunciado em questões do Enem. O esquema abaixo representa uma estação de tratamento de água. Tá? Estação de tratamento de água. Então, vamos com calma, certo? Vamos com calma. Aqui, né, nós temos um rio, certo? Aqui nós temos um rio. Um rio, uma água canalizada de um rio, alguma coisa assim. Que é o bombeiro, que tem uma terra aqui no fundo, tá vendo? Tem essa terra aqui no fundo. Então, por isso que eu estou falando que isso aqui é um rio, uma galeria, alguma coisa desse tipo. Eu estou bombeando essa água para a estação de tratamento. Tá? Então, na estação de tratamento, ocorrem alguns fenômenos físicos e fenômenos químicos. Primeira coisa que vai acontecer, assim, tem vários processos, né? Mas o primeiro processo mais importante que vai acontecer é a coagulação. Tá? A coagulação é uma reação entre alguns compostos. Tá? Os mais importantes usados aí são o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio, certo? Que produzem um tipo de gel. Tá? Então, produzem uma substância que parece um gel. Esse gel, ele se prende na sujeira que está na água, certo? Na sujeira que está na água. Então, você imagina, dentro da água lá tem barro, né? Areia, certo?
tem cabelo, certo? Tem lá qualquer coisa, pedaço de folha, certo? Lá, resto de matéria orgânica de planta, né, tal. Isso aí está dentro da água. Então, esse gel, ele adere na sujeira, tá? O gel adere na sujeira que está na água, formando flocos ou flóculos. Então, isso chama floculação. Tá certo? Então, isso acontece aqui. Ó. Aqui acontece a coagulação. Essas partes ficam girando ali embaixo. Para a reação ser mais eficiente, forma o gel. Aí, esse material com esse gel, que agarra na sujeira, passa para cá. E aí, esse gel vai decantar. Vai ter uma decantação aqui no fundo. A água aqui em cima, então, fica mais limpa. Essa água mais limpa, ela vai passar para cá, vai atravessar camadas filtrantes. Então, aqui vai acontecer a filtração. A água sai, então, aqui quase pronta para você utilizar na sua casa. Geralmente, aqui, acrescenta cloro, que é a cloração, para matar micro-organismos. Tá? E, às vezes, acrescenta flúor. Às vezes, viu? Hoje em dia não é sempre, não. Às vezes, acrescenta flúor, que é para proteger contra cárie dentária. Ah, Ramon, mas não é importante proteger contra cárie dentária? Claro que é. Só que algumas águas, naturalmente, elas já têm muito flúor. Então, não precisa de acrescentar. Tá certo? Não precisa de acrescentar. Tá? Agora, chama atenção para vocês aqui. A coagulação é uma reação química. A cloração é uma reação química que mata bactérias. O resto são processos físicos. Tá? O resto são processos físicos. Então, aqui você tem o bombeamento, é físico. Tá? A formação dos flocos é só o gel aderir na sujeira, isso é físico. A decantação é física. A filtração é física. Colocar fluoreto, não ocorre reação química nenhuma, você só adicionou o fluoreto, é físico, é formação de mistura. Tá? Então, muito cuidado com tal tratamento de água. O Enem ama tratamento de água. Tá? A etapa que ocorre entre a captação e a floculação. Entre a captação, né, que envolve aí o bombeamento, né, e a floculação, é a coagulação. É a coagulação. Tá certo? Que é reagir com os compostos. Então, letra C. C de coagulação, né? Então, é a coagulação. E pode utilizar reagentes como a cal, tá? Como a cal, que é o nosso querido hidróxido de cálcio, e o sulfato de alumínio, tá? E o sulfato de alumínio. Nosso querido Al2, SO4, 3, né? Sulfato de alumínio. Al2, SO4, 3, tá? Mas existem outras reações de coagulação, tá? Não é só essa, não. Existem outras. Essa é a mais famosa, tá? Então, é isso. Entre a captação, que é o bombeamento aqui, ó, e a formação dos flocos, é a coagulação. Tá certo? Cloração. Geralmente, ela é no final. Pode ser feita uma cloração logo aqui na captação, quando a água do rio está muito suja. Tá? Quando a água do rio está muito suja, o pessoal põe cloro até aqui no início. Porque tem tanta bactéria que só aqui não dá conta. Tá? Filtração com carvão ativado.
Filtração normal não usa carvão ativado. Tá? A filtração com carvão ativado, tá? É um processo avançado. Filtração com carvão ativado. É um processo avançado, tá, de tratamento para tirar substâncias que têm gosto ou cheiro desagradável, ou às vezes até toxina. Tá? Então, não é sempre que se usa isso, não. Tá? É quando a água é muito complicada. Tá? Quer dizer, quando o rio está quase um esgoto. Aí usa a filtração com carvão ativado. Depois de filtrar normal, filtra com carvão ativado, que é para tirar substâncias de cheiro e gosto desagradável. Certo? Está certo, mas não é no início. Fluoretação também está certo, protege contra a cárie dentária, mas não é no início. Flotação elimina a matéria orgânica presente na água. Olha, isso aqui, flotação é outra coisa, tem nada a ver com isso aqui. Tá? Flotação, que na verdade é uma tradução mal feita do inglês, que é flotation, deveria ser flutuação, tá? Flotação, flutuação, certo? É usada no tratamento de esgotos domésticos ou industriais. Tá? Então, quando vai tratar o esgoto doméstico ou o esgoto industrial, o esgoto, você sabe, né? Tem muito material, certo? É jogado ar debaixo do esgoto na forma de microbolhas em tubos que passam debaixo do esgoto, tubos que passam debaixo do tanque de esgoto, soltam microbolhas de ar. Essas microbolhas de ar pegam a matéria orgânica do esgoto, por exemplo, levam para a superfície. Em outras palavras, pega o cocôzinho lá e leva o cocôzinho para a superfície, cheio de bolinhas de ar. E aquilo é removido lá de cima com uma pá. Então, isso chama flotação. Na indústria, leva minérios lá para cima e esses minérios, inclusive, podem ser reaproveitados. Tá? Então, flotação é no tratamento de esgoto doméstico ou esgoto industrial, que tem minérios, essas coisas aí que dá para reaproveitar. Tá? Então, não tem nada a ver com isso aqui, não. Certo? A última das principais partículas subatômicas, peraí, partículas subatômicas, quer dizer, partículas menores que o átomo, são o próton, o elétron e o nêutron. Partículas subatômicas são essas, as partículas que formam o átomo, próton, elétron e nêutron. A última foi descoberta em 32. A última dessas aqui. Essa partícula pode estar presente em diferentes quantidades nos átomos neutros do mesmo elemento químico, configurando assim a existência de isótopos. Então, peraí, vamos lembrar isótopo, o que é? Isótopos são átomos do mesmo elemento, tá? Por exemplo, átomos de carbono, eles têm o mesmo número atômico, claro, são do mesmo elemento, tá? Só que eles têm massa diferente. Então, por exemplo, carbono 12, carbono 14. Tá certo? Carbono 12, carbono 14. Tá? Então, na hora que eu comparo esses dois, essa partícula que eu estou querendo saber quem que é, ela pode estar presente em diferentes quantidades dos átomos neutros do mesmo elemento químico, configurando assim a existência dos isótopos. Né? Diferentes quantidades. Diferentes quantidades. Então, me fala aqui, ó, certo? Prótons. Quantos prótons esse carbono aqui tem? 6.
número atômico 6. E esse aqui? 6, número atômico 6. Quantos elétrons? Os átomos estão neutros. 6 prótons, 6 elétrons. 6 prótons, 6 elétrons. Quantos nêutrons? Esse aqui tem 6. 12 menos 6, 6 nêutrons. Esse aqui, 14 menos 6, 8 nêutrons. Então, a última das partículas pode estar presente em diferentes quantidades nos átomos neutros do mesmo elemento químico, explicando assim a existência de isótopo. Então, por que esse carbono tem massa 12? Porque ele tem 6 nêutrons. 6 prótons, 6 nêutrons. Por que esse carbono tem massa 14? 6 prótons, 8 nêutrons. Então, a última partícula que foi descoberta, em 32, né, que é diferente aí nesses átomos, é o nêutron. É o nêutron. Tá? As outras alternativas não tem nada a ver com a história. Tá? Tem nada a ver com a história. Bom? Ô, Ramon, mas eu queria saber o que é um deuteron. O deuteron é o núcleo do átomo de deutério. É o núcleo do átomo de deutério. O que é o átomo de deutério? É o hidrogênio que tem um próton, né? Que tem um próton e um nêutron. Então, o deutério é aquele hidrogênio de massa 2, né? Deutério é o hidrogênio de massa 2, ele tem um próton e um nêutron. Então, o núcleo desse deutério é chamado deuteron. Tem um próton e tem um nêutron. Ah, mãe, o que é pósitron? O pósitron é outra história, né? É um elétron positivo. É um elétron de carga positiva, componente da antimatéria. Aí ele não é matéria tradicional, ele é antimatéria. Tá? Ele é antimatéria, não é matéria tradicional. Certo? Pósitron, um elétron positivo. Um elétron de carga positiva. Tá? Mas isso aqui não esquenta a cabeça, não. Partículas subatômicas, próton, elétron e nêutron. Tinha que ser uma delas. Tinha que ser uma delas. Tá? Aproveitando que em atomística a gente estuda próton, elétron, nêutron, essas coisas todas, né? A gente já emenda o estudo da radioatividade. A gente já emenda o estudo da radioatividade. Os átomos de carbono 14 presentes no organismo gradativamente se transformam em nitrogênio 14. Dessa forma, avaliando a diminuição da quantidade de carbono 14, pode ser feita a datação de materiais que contêm carbono. Tá? Então, você tem uma certa quantidade de carbono 14. Quando você morre, esse carbono 14 vai virando nitrogênio 14. Certo? Então, quanto menos carbono 14 você tiver, quer dizer, porque está virando nitrogênio 14, mais antigo é o fóssil lá, né, o esqueleto lá, por exemplo. Então, a datação de materiais é isso. Parte da equação nuclear representativa do processo está representada abaixo. O carbono 14 virou o nitrogênio 14. Tá? Para completar a equação representada, devemos admitir o quê? Devemos admitir o quê? Aí é uma boa. Né? Aí é uma boa. Vamos analisar os dois aqui. Ó. Vamos analisar os dois. Vamos analisar separadamente os dois. Tá? Prótons. O carbono tem 6. O nitrogênio tem 7. Elétrons. Elétrons não vai interessar, porque essa transformação é no núcleo, não envolve a eletrosfera. Essa transformação é no núcleo, não envolve a eletrosfera. Elétron não vai interessar. Nêutron. Carbono tem 8. Certo?
A massa dele é 14, né? Então falta 8 nêutrons. E o nitrogênio tem 7. Opa! Então, espera aí. O carbono tem 6 prótons, 7 nêutrons. Carbono, 6 prótons, 8 nêutrons. O nitrogênio tem um próton a mais e um nêutron a menos. O nitrogênio tem um próton a mais e um nêutron a menos. Então, existe uma reação, né, nuclear na radioatividade em que o nêutron se transforma num próton. Existe isso. O nêutron transformar num próton. Se isso acontecer, explica certinho aqui, ó. Olha aqui, ó. O carbono tem 6 prótons, 8 nêutrons. Se o nêutron virar próton, aí eu vou ter 7 nêutrons, 7 prótons. Só que para isso acontecer, a gente tem que acertar também as cargas. Então, o nêutron, as cargas e massas. O nêutron tem carga 0, massa 1. O nêutron tem carga 0 e massa 1. O próton tem carga mais 1 e massa 1. Certo? O próton tem carga mais 1 e massa 1. Então, está faltando alguém aqui, ó, para completar isso. Para completar isso. Esse alguém que está faltando, qual que deve ser a carga dele? Qual que deve ser a carga dele? A carga dele somada com esse mais tem que dar 0. Então, a carga dele é menos. E qual que é a massa dele? A massa dele somada com esse 1 tem que dar 1. Então, a massa dele é 0. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito que a carga é menos 1 e a massa é 0? É um elétron. É um elétron. Então, nessa transformação do carbono 14 em nitrogênio 14, um nêutron virou um próton, aumentou um próton, diminuiu um nêutron e liberou um elétron em alta velocidade. Esse elétron liberado em alta velocidade é o que a gente chama de partícula beta. É a partícula beta. Então, você teria que analisar o que aconteceu com o núcleo. Quantos prótons, quantos nêutrons, quantos prótons, quantos nêutrons. Diminuiu o nêutron, aumentou um próton. Então, o nêutron transformou num próton. Mas, para isso acontecer, tem que eliminar um elétron, que é a famosa partícula beta. Então, para completar a equação, devíamos admitir a letra C, emissão de uma partícula beta. Questão fácil? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Primeiro que envolve radioatividade. Os alunos têm muita dificuldade com radioatividade, certo? Eles entendem tudo que a gente fala na aula, mas não praticam, certo? Aí tem muita dificuldade com radioatividade. Outra coisa que envolve conceito de átomo, que é aquilo que você aprende lá no início do ano. Aí você não pratica também, você esquece. Né? Então, por isso que esse curso é importante, para relembrar vocês dessas coisas que já passaram e caem em prova. Vocês têm que relembrar, vocês têm que praticar. Ah, não consegui entender. Então, ótimo. Então, anota no cantinho aí. Preciso estudar mais radioatividade e estrutura atômica. Preciso estudar próton, elétron, nêutron e radioatividade. O que é emissão de partícula beta, o que é emissão de partícula alfa, emissão de radiação gama. Então, as outras alternativas estão todas erradas. Ah, amor, eu pensei que era a letra A. Se absorve um próton, passa a ter 7 prótons. Ah, beleza, sim. Ele tem 6. Ganha um próton, passa para 7. Só que a massa passa para 15. Né?
O próton tem massa 1, então de 14 ia passar para 15. A massa ia aumentar também. Né? Então tem muita coisinha, muito detalhezinho para rever, recapitular, certo? Gente, tabela periódica é o assunto que menos cai no Enem em química. Menos cai. Tá? Se você pegar as provas do Enem, todas que já aconteceram, primeira aplicação, segunda aplicação, terceira aplicação, Enem impresso, Enem digital, você não vai encher uma mão de questões de tabela periódica. Tá? Você não vai encher uma mão de questões, certo? Ultimamente, até tem aparecido. Mas, assim, se você pegar as últimas 10 provas, aí caiu 2. Certo? Se você pegar as últimas 10 provas, aí, caiu 2. Certo? Então, é muito raro cair questão de tabela periódica. Mas é aquele negócio. Está no programa. É importante. Tá? Então, prepare-se pelo menos no básico. Pelo menos um básico de tabela periódica você tem que saber. Né? Então, uma das razões até que o pessoal não pergunta muito tabela periódica em prova do Enem é que na prova do Enem não tem tabela periódica, né? Não tem tabela periódica, mas eles podem fazer isso aí. Ó. Eles podem te dar um esboço de uma tabela periódica, colocar alguns elementos estratégicos, igual eu coloquei aí, única da canto e um bem no meio, certo? E perguntar propriedades. Né? Podem fazer isso tranquilamente, certo? Conhecimento das propriedades dos elementos é essencial para a compreensão da química. A associação correta entre os elementos representados acima e suas propriedades é. Então, vamos lá. Hélio, maior eletronegatividade. Olha, eletronegatividade realmente cresce para cima e para a direita. Eletronegatividade. Para cima e para a direita. Então, hélio deveria ser o elemento mais eletronegativo, mas ele não é, porque ele é gás nobre. Ele não tem tendência de ganhar elétron. O elemento mais eletronegativo é esse aqui, ó. É o flúor. É o que está mais acima à direita, né, que é o crescimento da eletronegatividade, mas que não é gás nobre. Pô. Gás nobre não tem tendência a ganhar elétron. Ele é nobre. Tá? O hidrogênio tem menor raio atômico. O raio atômico ele cresce para a esquerda e para baixo. Então, o maior raio atômico é o frâncio. E quem é o menor raio atômico? O hélio. É o hélio. Não é o hidrogênio, não. É o inverso desse crescimento aqui. Ó. Se cresce para a esquerda para baixo, decresce para cima e para a direita. Então, o hélio é o menor raio atômico. Ah, mas o hidrogênio só tem um próton, um elétron, não interessa. O raio do hélio é menor. O raio do hélio é menor. Pode pesquisar, que você vai ver que é menor. Tá? Frâncio, maior caráter metálico. Aqui que é caráter metálico. Eu nunca ouvi falar desse trem, não. Caráter metálico, conhecido também como caráter básico, tá? É a mesma coisa que eletropositividade. É a mesma coisa que eletropositividade, que cresce ao contrário da eletronegatividade. Para a esquerda, para baixo. Então, para a esquerda, para baixo. Quem é que está mais na esquerda, mais embaixo? Né? O frâncio. Maior caráter metálico, maior caráter básico ou maior eletropositividade. Maior tendência de perder elétron e ficar positivo. Então, o frâncio está correto. Maior volume atômico, cobalto. Não, de jeito nenhum. Volume atômico é uma propriedade estranha, né? Ela cresce para os cantos da tabela periódica e para baixo. Tá certo? Ela cresce para os cantos e para baixo. Então, quem é que tem o maior volume atômico? Quem está nesse canto embaixo, que é o frâncio, e quem está nesse canto embaixo, aí, que é o
organésimo aí, que é um dos elementos novos aí que tem na tabela periódica, né? Número 118. Então, os que estão para baixo e a esquerda que tem maior volume atômico. Cobalto não. Cobalto, inclusive, é pequeno volume atômico, né? Está aqui no meio. E esse último aí, né? Esse gás nobre, mas que nem sabe se ele é gás, viu, gente? Ele está na coluna dos gás nobres. Maior energia de ionização? De jeito nenhum. Energia de ionização cresce para cima, para a direita. Maior energia de ionização, quem está mais em cima, mais à direita, é o hélio. É o hélio, não é ele, não. Tá? Ele até tem uma energia de ionização razoável, né? Está bem na direita, mas o hélio é que é maior, está mais em cima à direita. Tá? Então, assim, pode aparecer. Tá? Não é a coisa que o Enem gosta mais, perguntar sobre tabela periódica. Mas está aí. Tá? E lembrando também, quem vai fazer outros vestibulares aí, né? Aí cai bastante, viu? Você vai fazer uma prova das ciências médicas, por exemplo, cai demais isso. Cai muito tabela periódica. Eles amam tabela periódica. Tá? Cai pra caramba. Ligações químicas. Nossa Senhora, agora misturou um tanto de ligações químicas aqui. Cloreto de sódio. Quem que é o cloreto de sódio? Nosso querido NaCl. Propano. CH3, CH2, CH3. Formaldeído. Metanal. HO. Bronze. Cuidado. Bronze é uma liga metálica. Tá? Cobre, estanho. Cobre, estanho. Bronze é uma liga metálica, cobre, estanho. Bronze não é substância pura. Bronze é mistura. Como assim, Ramon? Presta atenção. Cloreto de sódio tem que ser um sódio e um cloro, não é? Não pode variar. Propano tem que ser C3H8, não pode variar. Formaldeído tem que ser um carbono, 2 hidrogênio e um oxigênio, não pode variar. No bronze, eu posso ter 60% de cobre, 40% de estanho, 55% de cobre, 45% de estanho. Eu posso variar a proporção. Toda vez que eu posso variar a proporção, é uma mistura. Tá? Toda vez que a proporção pode ser modificada, trata-se de uma mistura. Tá? E ligas metálicas são misturas homogêneas, ainda por cima. Tá? Analisando as ligações interatômicas presentes em tais substâncias, é lícito, é verdadeiro, é correto afirmar. As ligações presentes em um envolvem transferência de elétrons, certinho. Aqui eu tenho uma ligação iônica. Metal sódio a metal cloro. Ligação iônica tem transferência de elétrons. Certinho. Né? Oba, a letra A está certa. Calma. Transferência de elétrons do metal para o ametal. O metal é que tem eletropositivo, tendência de perder elétron. O ametal tem tendência de ganhar. Então, o elétron sai do metal para o ametal. E aqui está falando que é do ametal para o metal. Então, isso aqui está errado. Essa transferência aqui está invertida. De maldade, de sacanagem. Tá? Se o aluno não for esperto, ele não vê, não, e erra. As ligações presentes em 2, carbono é ametal, hidrogênio é ametal. Então, em 2 só tem ametal. Se só tem ametal, são ligações covalentes. As ligações presentes em 2 envolvem compartilhamento de elétrons. Sim. Covalentes. Ah, joia, beleza. E são todas do mesmo tipo, ou seja, covalentes polares. Ah, é, porque o carbono e o hidrogênio são diferentes. Carbono é mais eletronegativo, carbono puxa o elétron para ele.
Então, essas ligações são todas covalentes polares. Não, não são todas, não. Porque aqui tem ligação carbono-carbono. Esse carbono está ligado nesse, esse carbono está ligado nesse. E a ligação carbono-carbono é apolar. A ligação carbono-carbono é apolar. Tá? Entre a metais iguais. Tem ligação carbono-carbono aí no meio. Tá? E essa é a apolar. Cuidado. A carbono-hidrogênio, tudo bem. A carbono-hidrogênio é polar. Mas tem ligação carbono-carbono ali. Dado, cuidado. As ligações presentes em 3 ocorrem entre 2 tipos de metais, sim. E envolve compartilhamento de elétron em orbital molecular. Não. Não envolve compartilhamento de elétron em orbital molecular, não. Esse negócio aqui, ó, compartilhamento de elétrons em orbitais moleculares, isso aqui, tá? Isso aqui é ligação covalente. E ali é ligação metálica. 2 metais diferentes, eles perdem os elétrons, atraem de volta, né? Aquela confusão de ligação metálica. As ligações presentes em 4 envolvem compartilhamento de elétrons. Sim, são ligações covalentes. São todas covalentes apolares? De jeito nenhum. São todas covalentes polares. Elas são polares. É carbono com hidrogênio, é carbono com oxigênio. Todas as ligações aqui são polares. Oh, mas está tudo errado. Vamos ver a última. A formação das ligações em todos os compostos citados implica em liberação de energia. Toda vez que você forma uma ligação química, você libera energia. Tá? Por quê, Ramon? Porque átomos se ligam para ficar estáveis. O estado estável é o de menos energia. Então, toda vez que se forma uma ligação, ocorre perda ou liberação de energia. Toda vez. Tá? E o contrário. Toda vez que se quebra uma ligação, deve ocorrer a absorção de energia. Não esqueçam isso de jeito maneira, tá? Não esqueçam isso, tá? Não esqueçam, tá? Vou colocar aqui, ó. Importante. Não esqueça isso. Não esqueça isso. Tá? Toda vez que forma ligação química, perde energia. Por quê? Está indo para o estado mais estável de menos energia. Agora, se eu quero quebrar a ligação, separar, então eu tenho que fornecer energia. Certo? Tem que fornecer energia. Muitíssimo cuidado. Tá? Então, tudo aqui em cima, A, B, C, D, estava tudo quase certo. Quase certo. Sempre tinha um errinho aqui. Né? Agora, a letra E está certinho. A letra E não tem conversa, não. A letra E está certinho. Motoristas são orientados a desligar os motores dos carros quando estão presos em um engarrafamento no interior de túneis. Tá? Vocês andam pouco em túnel, né? O pessoal de Rio e São Paulo passa muito em túnel. Então, eles sabem disso. Se tiver um engarrafamento dentro do túnel, desligar o motor. Certo? Quando você chega na rodoviária de Belo Horizonte, quando você chega na rodoviária de Belo Horizonte, na pilastra do lado está escrito
Senhores motoristas, ao estacionar, desligue o motor. Porque o motor não pode ficar funcionando em ambiente fechado ou ambiente mais fechado. Trata-se de uma prevenção para evitar o acúmulo de monóxido de carbono na atmosfera do túnel ou ali debaixo da rodoviária, o que pode provocar intoxicação e morte. O monóxido de carbono é um produto comum da combustão. Então vamos com calma. Tá? Combustão completa. Se tem carbono, forma-se CO2. Se tem hidrogênio, forma-se água. Isso é combustão completa. Tá? Combustão incompleta. Se tem carbono, forma-se CO ou C, que é aquela fumaça preta que a gente chama de fuligem. Se tem hidrogênio, forma-se água. Eu não estou falando de formação de monóxido de carbono? Estou. Então, estou falando de combustão incompleta. Combustão incompleta de compostos que têm carbono. Incompleta. Então, o completa está fora, o completa está fora, o completa está fora. Certo? Incompleta. De hidrocarbonetos, porque hidrocarboneto eu tenho certeza que tem carbono. Compostos sulfurados eu não tenho certeza que tem carbono. Pode ter só enxofre, por exemplo. Né? Compostos sulfurados, compostos têm enxofre. Então, combustão incompleta de hidrocarbonetos e a gasolina do carro, o óleo diesel do motor do ônibus, do caminhão, são hidrocarbonetos. Então, o monóxido de carbono é um produto da combustão incompleta de hidrocarbonetos. Facinho, né? Tranquilo. Gente, mas cara de questão do Enem. Tá? Caiu ainda não, cai agora, na próxima prova, se Deus quiser. Tá certo? Não, tranquilo. Questão manjadíssima. Tá? Já caiu parecido. Questão 7. Desde 2002, uma equipe internacional de cientistas lançou-se no projeto Avogadro, que consiste em criar uma esfera de silício puro, cujo número de átomos seria precisamente conhecido e cuja massa seria 1 quilograma. A ideia de cabrito do sujeito, né? Ideia de cabrito desse. Criar uma esfera de silício de exatamente 1 quilograma. Que você soubesse exatamente quantos átomos tem ali. Considerando que a massa molar do silício é 28,1 gramas por mol, quantos átomos de silício, aproximadamente, devem estar presentes numa esfera de 1 quilograma? Mole para nós. Conceito de mol. Então, 28,1 gramas de silício é um mol, não é? É um mol. 28,1 gramas por mol. Tá? Então, se eu pegar 28,1 gramas de silício, eu tenho 1 mol de silício. São quantos átomos? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de silício. Vezes 10 elevado a 23 átomos de silício. Certo? Não, Ramon, tem que trabalhar com esses números exatinhos assim? Não precisa não. Certo? Não precisa não, até porque está pedindo aproximadamente, né? E se você olhar os valores aqui, você está vendo que os valores são bem diferentes. Inclusive as potências, está vendo? Totalmente diferentes. Então, 28,1 gramas de silício
tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Ele não quer uma esfera de 1 quilo? O que é uma esfera de 1 quilo? É uma esfera de 1.000 gramas. É uma esfera de 1.000 gramas. Vai ter quantos átomos? X. Véio. Quanto que vale esse X? 6,02. Vou pôr pontinho aqui, ó, para você não confundir o X com o pontinho. Tá? Vou pôr pontinho ali, fica mais bonitinho. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tá certo? Vou pôr 23 ali depois, tá? Vezes 1.000. 1.000 é o quê? 10 elevado a 3. Certo? Dividido. Vou completar ali, tá? O 28,1. Né? Dividido por 28,1. Opa. 28,1. Então, ali é 10 elevado a 23. Puxado assim. Ali é 10 elevado a 3, que é 1.000, né? 10 elevado a 3 aqui é o 1.000, tá, gente? 6,02 vezes 10 a 23 vezes 1.000, 10 a 3, dividido por 28,1. Tá? Então, se você for fazer essas contas todas, tá? Você vai fazer o seguinte, empresta 1 para cá para ficar 60. 60 dividido por 28,1. 60 dividido por 28,1. 60 dividido por 28,1. Fiz aqui, ó, deu 2,13. 2,13 vezes 10 elevado a 26, só que eu usei um 10 lá para multiplicar o 60. Então, é 25, né? Vezes 10 elevado a 25. Tá certo? 2,13 vezes 10 a 25, letra B. 2,14 vezes 10 a 25. Arredondamento. Tá? Arredondamentos. 2,14 vezes 10 a 25. Belezinha? Certinho? Questãozinha de mol, manjada, tá? Questão de mol, você tem que tomar aquele cuidado. Se o cara está perguntando quantos mols, né? Aí 28,1 gramas seria 1 mol, 1.000 gramas seria X. Ou se o cara está perguntando quantos átomos, quantas moléculas, aí você tem que trabalhar com 6,02 vezes 10 a 23. Aí você tem que tomar cuidado com isso. 28,1 gramas de silício. São 6,02 vezes 10 a 23, 602 sextilhões de átomos de silício. 1.000 gramas é X, pronto, chegou na resposta. Tá? Então, é manjado, viu, gente? Questão de mol é manjado. Tá? Enquanto o gás de cozinha entra em combustão, evento 1, na boca do fogão, a água dentro da panela começa a ebulir, 2. Os vapores liberados na ebulição da água sofrem condensação, 3, e passam para o estado líquido ao encontrar a superfície fria do vidro da janela numa noite de inverno. Ah, que bacana. Que é romântico. Né? Você tem uma noite de inverno, você está lá na cozinha, queimando o gás, fervendo a água, né? O vapor da água condensa na janela, volta para o estado líquido. Os fenômenos 1, 2, 3 são respectivamente. Gente, cara do Enem, cara de questão fácil do Enem. Não pode nem sonhar em errar uma questão dessa. Não pode, né? Combustão libera energia, libera calor. É um processo exotérmico. Então, ó, letra D e letra E já estão fora. A água, para ferver, ela absorve energia. Então, é um processo endotérmico. A água fervendo absorve energia. Né? Então, é um processo endotérmico. Ela absorve energia.
Na hora que ela volta para o estado líquido, ela estava vapor, cheia de energia. Na hora que ela volta para o estado líquido, ela perde energia. É exotérmico. É exotérmico. Né? Portanto, então, letra B. Letra B. Tranquilo, tranquilo. Certo? Tranquilo, tranquilo. Tá? Vamos parar por aqui. A próxima questão é uma questão de eletroquímica. Vamos parar por aqui. Questão aqui de bateria níquel-cádmio, né? Famosa bateria de celular, né? Antiga, né? Bateria de celular, né? É a primeira que foi usada em celular. Então, essa aqui demora um tempinho mais. Nós já estamos aí no nosso horário quase. Então, vamos parar por aqui. Ficaram essas 8 de química aí resolvidas. Excelente. É o que eu tinha previsto. Cada aula a gente resolve metade de cada lista. Metade da biologia, metade da química. As duas juntas é como se fosse uma prova, né? Uma prova de 15 questões resolvida aí e comentada, né? E comentada em praticamente aí 2 horas. Tá certo? Então, o comentário gasta um tempo danado, né? Então, deixa eu parar aqui a gravação.